Gente, possivelmente a primeira vez, historicamente, que essa palavrinha surgiu na Bíblia foi no Evangelho de Marcos. Embora o Evangelho de Marcos seja o segundo dentro do cânon, né, nós temos Mateus, logo depois Marcos, mas segundo os estudiosos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, cronologicamente, ele antecede o Evangelho de Mateus. E foi o Evangelho de Marcos que pela primeira vez trouxe essa palavrinha que está dando origem à nossa série, metanoia. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, são aí palavras, veja só que coisa interessante. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Na língua original em que esse texto foi escrito, que é a língua grega, a palavrinha metanoia surge exatamente aqui no arrependam-se. Ela foi traduzida por arrependam-se, mas a palavra original que nós temos aqui é a palavrinha metanoia. E o que é, na verdade, metanoia? É uma junção de duas palavrinhas, meta e nu. Meta tem a ver com mudança, transformação, transcendência, e nu tem a ver com mente, com raciocínio, com aquilo que forma, com a nossa capacidade de pensamento cognitiva. Metanoia, então, seria uma tradução bem literal e direta, uma mudança de mentalidade. Alguns falam em expansão da consciência, mas na verdade o sentido é de uma mudança da consciência, uma mudança na maneira de pensar. E por que que isso é tão importante? Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus chegou. E para que você esteja apto, preparado para entrar no reino, você precisa de uma metanoia, de uma mudança de mentalidade. Aquilo que é traduzido como arrependimento. Arrependimento não traduz muito bem o sentido de metanoia, porque muitas vezes arrependimento se confunde com remorso. E tem a ver apenas com aquele sentimento desagradável que você sente lá no fundo. Mas não necessariamente com uma transformação, uma mudança. Você pode ter um remorso e se remoer nesse remorso e nunca mudar. Mas o arrependimento, que é a metanoia, envolve não apenas um sentimento, mas envolve também uma atitude. E é disso que nós vamos conversar a partir de hoje. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente confunde a conversão a Cristo com uma série de coisas. A gente, quando pensa numa pessoa que passou por um processo de conversão a Cristo, a gente pode facilmente confundir isso com, por exemplo, uma simples mudança de comportamento. Então, por exemplo, o camarada, ele bebia, parou de beber. Fumava, parou de fumar. Jogava, parou de jogar. E aí a gente pode ir colocando uma série de outras mudanças comportamentais, e a gente diz, olha, tá vendo, ele mudou. O comportamento dele mudou. Isso quer dizer que ele passou por uma conversão. Ele passou por uma metanoia. No entanto, gente, é possível haver uma mudança de comportamento sem que haja uma mudança de mentalidade. Você concorda comigo? A gente pode dizer que toda metanoia, obrigado, Nazaré, toda metanoia promove sim uma mudança de comportamento. Mas nem toda mudança de comportamento é evidência de uma metanoia. Você pode mudar o seu comportamento por uma série de outros fatores. Você pode mudar o comportamento por interesse, por talvez uma consciência de querer se beneficiar ou se preservar. Você pode ter uma série de outros motivos que não a metanoia cristã, que não a conversão a Cristo. Então, muitas vezes a gente confunde conversão com mudança de comportamento.
Muitas vezes a gente também confunde a conversão com uma mudança de crenças. Então a gente pergunta à pessoa assim: você crê nisso? Crê nisso? Crê nisso? Se a pessoa vai respondendo sim, se eu creio, por exemplo, na divindade de Cristo, se eu creio no nascimento virginal, se eu creio na Trindade, se eu creio na morte e ressurreição de Cristo, então eu sou um cristão. Eu sou uma pessoa convertida. No entanto, da mesma maneira que nós podemos mudar o comportamento sem passar por uma metanoia, nós também podemos mudar as nossas crenças e não necessariamente mudar, inclusive, o nosso comportamento. A gente pode dizer que toda metanoia promove uma mudança de crenças, mas nem toda mudança de crença é evidência de uma metanoia. Ou seja, a mudança de crença é algo que não é especificamente metanoia, uma conversão verdadeira e profunda. Não é só mudar a crença. Outros também confundem a conversão com uma mudança de religião. Então a pessoa imagina o seguinte: olha, eu me converti à igreja evangélica. Já ouvi muitos testemunhos de artistas globais da televisão que eles chegam a fazer: eu me converti à igreja evangélica. O que significa isso? Você mudou de religião. Ouvi, por exemplo, me lembro uma vez que eu ouvia um vídeo, era um testemunho da Monique Evans, e ela dizia o seguinte: eu agora só ouço música gospel no carro, só ouço louvores. Não importa se ela apresenta um programa erótico na televisão, o que importa é que ela só ouve música gospel. Ou então, quando a gente conversou aqui sobre o curso Fé e Trabalho, a gente usou esse exemplo, né? A loja lá, aquela Forever 21, não sei se de propósito, quer dizer, certamente foi de propósito, mas não sei com que intenção, coloca na sua sacola, não sei quantos aqui já compraram nessa loja, mas você pode ver na sacola embaixo, tem um versículo escrito. Embaixo, assim, bem embaixo mesmo, pequenininho, tem a referência bíblica de um versículo. A questão é, por que aquilo foi colocado? É porque há um interesse genuíno de evangelizar os consumidores? Pode ser que sim, não quero julgar. Mas também pode ser por uma questão, tipo assim, ó, se eu colocar um versículo aqui, Deus vai abençoar a minha loja. Então, muitas vezes, a gente simplesmente cristianiza práticas, cristianiza costumes, mudou a roupagem, a religião. Mas por dentro, se continua do mesmo jeito. Não houve uma mudança essencial de mentalidade. Então, veja, toda metanoia promove sim uma mudança religiosa. No entanto, nem toda mudança religiosa é evidência de uma metanoia. Então, gente, veja só, é possível mudar o comportamento, é possível mudar as crenças, é possível mudar a religião, mas ainda assim, não experimentar aquilo que no Novo Testamento a gente tem por metanoia, por uma conversão, por um voltar-se para Deus. Uma forma de ilustrar isso seria colocar essa imagem. Essa imagem, como você vê, é um iceberg. Eu nunca vi um iceberg, tenho curiosidade para ver. Mas dizem que o iceberg tem uma parte visível, que está acima da superfície, e uma parte invisível, que está abaixo da superfície. E na maioria dos casos, a parte invisível, que está abaixo da superfície, é a maior parte. Então você veja, por exemplo, nessa ilustração, que a maior parte do iceberg, ela está o quê? Submersa. Ela está invisível. Ela está lá por baixo. Pois bem, por que eu estou colocando essa imagem? Porque, gente, imagine que isso seja a nossa vida. O comportamento, as crenças, a religião, tudo isso está na parte visível da nossa vida. As pessoas veem isso. As pessoas veem como a gente se comporta. As pessoas veem, conversando com a gente, aquilo que a gente crê. As pessoas veem qual é a nossa religião através das nossas práticas rituais, de ir à igreja, determinadas músicas que nós ouvimos, práticas religiosas em si. Pois bem, no entanto, existe uma parte de nós
que é invisível, que está submersa. É nessa parte, gente, que, por exemplo, está o nosso caráter. É nessa parte que estão as nossas motivações. Não as nossas ações, as nossas motivações. Você pode fazer algo belíssimo, mas quem é capaz de saber a sua verdadeira motivação? Você não é capaz de saber, por exemplo, se eu estou aqui pregando aqui porque eu quero aparecer, porque eu quero exercitar a minha retórica, porque eu quero te impressionar. Você não é capaz. Você é capaz de avaliar as minhas palavras, aquilo que você está vendo. Mas as motivações secretas do coração, você não é capaz de avaliar, porque está sob a água. Da mesma maneira, os nossos medos, aqueles receios que nós temos, é algo que está escondido. Você já imaginou quantas fobias nós temos aqui nesse auditório? Ocultas, não reveladas, coisas que nos apavoram e a gente mantém ali escondido. Ou então, gente, as nossas ambições, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer para a vida, muitas vezes aquilo está escondido também. E pode estar travestido de uma religiosidade muito piedosa. E por fim, gente, lá no fundo dessa parte oculta está aquilo que a Bíblia chama de coração. O coração, segundo a Bíblia, é exatamente essa parte de você mais oculta, aquilo que está lá no fundo, segundo a linguagem de provérbio, é de lá que procedem as fontes da vida. É onde está o seu eu verdadeiro. Imagina que se você tirasse todas as máscaras, que você tirasse tudo aquilo que é simplesmente usado como uma forma de passar para os outros uma imagem do que você é, e tirasse tudo isso, tirasse esse iceberg da água, aí você veria o verdadeiro eu, você veria o coração. E aí, gente, quando se fala de metanoia, a ideia não é só uma mudança de mentalidade, é uma conversão do coração. A metanoia não acontece essencialmente do lado de fora da água. A metanoia acontece lá dentro do coração. Veja, por exemplo, um texto muito interessante do Antigo Testamento, quando o profeta Joel desafia o seu povo, que estava numa crise espiritual profunda, mas ainda assim insistia em manter as práticas religiosas, a fazer festas, fazer celebrações litúrgicas, e Joel vai dizer o seguinte, veja só o desafio aqui. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Veja a ênfase, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Veja, jejum, lamento e pranto está no exterior. Mas ele diz que esse exterior precisa ser o reflexo de um voltar-se de todo o coração, senão não tem valor. Tanto é assim que logo depois é o que ele diz, rasguem o coração e não as vestes. Por que ele diz isso? Rasguem o coração e não as vestes. Porque era a prática comum na religião do Antigo Testamento, que quando você estava arrependido de um pecado, de algo que entristeceu a Deus, e você tinha consciência disso, a maneira como você expressava isso visivelmente, exteriormente, qual era? Rasgar as vestes. Só que o que acontecia com o povo? O povo acostumou a rasgar as vestes. Aí quando surgia alguma coisa errada, o povo ia lá, né? Espiritualidade de super-homem, né? Fazia toda hora, rasgou, errou, pá! Errou, pá! No interior não havia arrependimento nenhum, mas do lado de fora, a pessoa olhava e falava, poxa, está arrependido. Mas por dentro, não havia mudança. Então, Joel está dizendo assim, olha, rasguem, para de rasgar a veste. Vai até economizar um pouquinho a roupa. Em vez de rasgar a veste, precisa rasgar o coração. No Novo Testamento, também tem uma alusão a isso com relação à circuncisão. Porque ele diz o seguinte, olha, israelita não é só o que é circunciso exteriormente, é aquele que é circunciso do coração, interiormente. A circuncisão era um sinal externo daquilo que era
a religião de Israel. Pois bem, metanoia, gente, tem a ver então com a interioridade. Metanoia é algo que precisa partir de um coração verdadeiramente transformado, sincero. É preciso dizer que alguém pode permanecer anos e anos numa igreja, frequentar os cultos dominicalmente, ter uma série de práticas religiosas, ler a Bíblia assiduamente e ainda assim passar a vida inteira sem uma metanoia. Por quê? Porque a metanoia é algo que acontece lá no profundo. É uma mudança verdadeira da sua identidade. O melhor exemplo de metanoia que nós temos na Bíblia, possivelmente, é a metanoia de Paulo. Eu queria usar a metanoia de Paulo como um exemplo para a gente pensar um pouquinho sobre a metanoia. No livro de Atos, nós temos 3 relatos da conversão de Paulo. O relato do narrador, Lucas, em Atos capítulo 9, e 2 outros que são relatos do próprio apóstolo Paulo, dizendo o que aconteceu com ele. Eu queria pegar não o Atos 9, que é o mais conhecido, mas pegar Atos capítulo 22, e Paulo está fazendo a sua defesa diante de um grupo de cidadãos, e ele está falando o que aconteceu com ele. Veja só que interessante, porque o que aconteceu com Paulo, nós podemos realmente entender como sendo uma metanoia, uma conversão genuína, um arrependimento genuíno. Vamos dar uma olhadinha nessa história. Olha só, eu queria ler rapidinho Atos capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 16. Ele diz assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Gente, essa é uma história bonita, porque quando nós pensamos nesse personagem que mudou a história do mundo, historicamente, quando você estuda a figura do apóstolo Paulo, uma importância histórica, vamos assim dizer, muito grande é dada a ele. Porque boa parte do que o mundo é hoje se deve ao apóstolo Paulo. E é interessante que antes de ser apóstolo, ele era mais conhecido como Saulo, ao invés de Paulo. Nós vemos um homem profundamente religioso.
Paulo tinha a convicção de que estava servindo a Deus. Isso aqui, gente, é muito importante. Porque muita gente pensa em Saulo, aquele perseguidor sanguinário, como um cara do mal, com a intenção de fazer maldade. Mas se há alguma coisa que nós podemos ver claramente na história de Paulo, é que ele tinha uma intenção no coração dele de servir a Deus. Veja que no próprio testemunho que ele dá, no versículo 22, no versículo 3, melhor dizendo, ele vai dizer assim: fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, a lei de Moisés, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Ou seja, ele era zeloso. Isso não quer dizer que ele estivesse certo. E aqui já é algo muito importante para a gente começar a falar sobre metanoia. Nem sempre estar bem intencionado é suficiente. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura que o tempo inteiro está dizendo assim, que o que importa é que você seja bem intencionado. Paulo era bem intencionado, mas ele estava profundamente equivocado. Quando, por exemplo, um terrorista islâmico entra num avião e joga um avião em cima de um prédio, você pode dizer, ele é um demônio. Eu concordo com você, é um diabo em pessoa, está fazendo maldade. Mas se você conversar com esse sujeito, no fundo, ele acha que está fazendo algo para agradar quem? Ele acha que está fazendo para agradar a Deus. Então veja só, Paulo é um exemplo desse. Ele tinha uma convicção de que estava servindo a Deus. Como muitas vezes nós podemos ter uma convicção de que nós estamos servindo a Deus. É engraçado que eu nunca, não vou dizer nunca, né? Minha mãe sempre diz para eu não dizer nunca, sempre. Mas eu digo para você o seguinte, é muito difícil você conversar com uma pessoa e ela falar assim, eu sou ruim, sou uma má pessoa. Você já conversou com alguém e essa pessoa chegou para você e falou, eu sou má pessoa, sou ruim mesmo. Ninguém diz isso, não é verdade? E muitas vezes quando a pessoa entra, inclusive, para uma igreja, ela vai dizer assim, eu entrei para a igreja, mas na verdade eu sempre tive Deus no meu coração. Sempre tive Deus aqui. Sempre fui religioso, sempre fiz o bem às pessoas. Paulo, é isso aqui, ó. Agora presta atenção nessa mentalidade, porque talvez a gente precise rever os nossos conceitos. Paulo tinha uma convicção de que estava servindo a Deus, de que era boa gente, que estava fazendo um favor para Deus em prender aqueles hereges, chamados cristãos, os do caminho. Ele estava fazendo um favor para Deus. Mas veja só, quando ele quase chegava em Damasco, a cidade onde ele ia prender os cristãos, olha o que o texto diz. De repente, uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Gente, isso aqui é profundo demais. Porque nós podemos perceber nessa história toda, narrada no testemunho de Paulo, que a metanoia se deu na vida dele a partir de dois movimentos que acontecem nessa história aqui. Um movimento, você concorda comigo, é um movimento de desconstrução. O que é um movimento de desconstrução? A gente pode dizer, a queda dele. O mundo de Paulo ruiu quando ele descobriu que estava lutando do lado errado. Porque uma simples pergunta, eu sou Jesus, a quem você persegue? Leva Paulo a um confronto com as próprias crenças dele. Porque ele achava que estava servindo a esse que falou com ele. Ele achava que estava servindo a Deus. E de repente a voz diz, olha, você está indo contra mim. Você está me perseguindo. Você pode estar até bem intencionado, mas você está me perseguindo. E de repente o mundo de Paulo, gente, ruiu quando ele descobre que tudo aquilo que ele acreditava não era verdadeiro. Que ele estava vivendo uma mentira.
que aquilo que ele acreditava não era profundamente certo. Ou seja, ele tem aqui, gente, uma nova visão de Deus e uma nova visão de si mesmo. Por que visão de Deus e visão de si mesmo? Primeiro, porque ele entende, ele percebe aqui que Deus estava muito além daquilo que ele imaginava. Estava totalmente fora do conceito que ele fazia. Ele perseguia os cristãos, por quê? Porque ele entendia, ele cria que os cristãos estavam todos ali, aqueles que se convertiam do judaísmo, estavam incorrendo num crime terrível de acreditar na história de um blasfemo, porque foi essa a razão que levou os judeus a matarem Jesus. Ou seja, a acusação era de blasfêmia, alguém que, sendo homem, se considera Deus. E aí, se um judeu passa a adorar um homem, isso é um crime terrível. Porque o primeiro mandamento diz que devemos adorar somente a um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Não terás outros deuses. Até os dias de hoje, se você conversar com um judeu, ele vai dizer para você o seguinte: nós podemos até reconhecer Jesus como um filantropo, um homem que espalhou o bem, mas jamais como Deus. Por quê? Seria negar a lei de Deus, que diz: não terás outros deuses além de mim. Como pode ter um Deus, um outro Deus, Jesus? E de repente Paulo vê esse que ele afirmava categoricamente não ser Deus, como um Deus, uma luz. E aquele que ele acreditava piamente que tinha morrido, vivo diante dele. E aí, gente, é algo profundo, é algo profundo demais a gente pensar no que aconteceu na mente de Paulo naquele momento. Você imagina, deixa eu tentar dar um exemplo, ainda que tosco, mas um exemplo que talvez ajude você a pensar um pouco nessa mudança. Imagine que você sempre se relacionou com uma pessoa. Imagine um cônjuge. Vamos pegar uma história como dos filmes de agente secreto. E de repente você tem lá o Tom Cruise lá na Missão Impossível, lá, como é que é o nome dele lá no... Ethan Hunt, é isso aí. Você imagina um camarada, tá lá, e ele tem uma família, e a família dele não faz ideia de quem ele é. Ele é um agente secreto. E um belo dia, depois de anos e anos de convivência, a mulher do sujeito descobre que ele não é nada daquilo que ele sempre disse que era. Você já imaginou o choque? Imagine que é você, o seu caso. Imagina, Marquinhos, que de repente você descobre que a Mirella é um agente secreto infiltrado. Imagina, Marquinhos, você olhar para a Mirella. A Mirella é uma espiã internacional. Está infiltrada, Marquinhos. De repente você descobre isso. Você já imaginou o susto que você vai levar? Seu mundo cai por terra. É mais ou menos o que Paulo aqui está enfrentando. O mundo dele ruiu quando ele descobriu que aquilo ele acreditava numa mentira. E mais, ele teve uma nova visão de Deus e de si mesmo. Se ele viu que Deus estava além do que ele imaginava, ele viu que ele estava o quê? Aquém. Porque quando a voz vai dizer: eu sou Jesus, a quem você persegue, ele, talvez pela primeira vez, tenha tido uma visão de que aquilo que ele fazia não era um zelo, não era um favor, não era uma prática religiosa, mas era maldade. Ele estava perseguindo pessoas, ele estava prendendo pessoas, ele estava matando pessoas. Ou seja, ele era mau, ele fazia coisas que ele achava que eram boas, mas no fundo ele era mau mesmo. Então ele tem uma noção do seu próprio pecado. Isso tudo é uma desconstrução. Tem uma citação do C.S. Lewis, muito interessante. O C.S. Lewis, que era um ateu e que passa por uma experiência dramática também de conversão, e ele vai falar sobre a primeira vez que ele viu quem ele era, que ele olhou para dentro a partir do Evangelho. E olha só o que o C.S. Lewis disse: pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático, e ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias,
um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Será que nós teríamos condições de olhar para dentro e dizer isso? Quando eu pergunto a você, quem é você? Geralmente a gente vai dizer, eu sou gente boa. Nunca menti, nunca roubei, nunca matei, sempre procurei fazer as coisas certas. É claro, é evidente, ninguém é perfeito, é raio humano, então aqui e ali a gente dá uma escorregada, mas no fundo eu sou gente boa. Só que quando nós contemplamos a luz do Evangelho, gente, não dá para a gente permanecer de pé. Quanto mais perto de Deus e do Evangelho, menor você fica. Eu gosto de imaginar, um exemplo que eu sempre dou, é o do Cristo Redentor. Quando você vem lá na Niterói Manilha, você ainda está vindo lá em São Gonçalo, você já olha e você consegue ver o Corcovado. E você vê o Cristo Redentor desse tamanhozinho lá em cima, não é verdade? Você já teve essa experiência? Um dia limpo, você vê lá pequenininho. E aí você vem, atravessa a ponte, cai no centro, e você começa a vir para a Zona Sul, você já olha para a montanha e já vê maior. E aí você vai para Laranjeiras, e pega ali a Rua das Laranjeiras, vai até o Cosmel, você olha para cima e já vê ele maior. E você pega o bondinho e sobe, e você vê que ele está crescendo. E de repente, quando você chega embaixo dele e olha para cima, você vê que ele é imenso. A pergunta, ele mudou de tamanho? Mudou? Ele continua o mesmo. O que mudou foi o quê? A sua distância. Você estava longe e agora você ficou perto. E quando você se aproxima, e é o que acontece com Paulo. Ele não conhecia a Cristo. E de repente ele chega próximo, ele vê a luz. E aquilo ali, gente, desconstrói o mundo dele, porque ele vê quão pequeno ele era. E veja, uma maneira bem, assim, concreta de mostrar essa desconstrução é quando ele diz que o resplendor da luz me deixava o quê? Me deixou o quê? Cego. Paulo ficou cego. Ficar cego faz parte do processo de desconstrução, faz parte do processo de metanoia. Eu já conversei com pessoas que começam a conhecer o Evangelho, a ler o Evangelho, e começa ali um processo de metanoia, e de repente eu já ouvi de pessoas, talvez você tenha ouvido, olha, meu mundo virou de ponta cabeça, eu não entendo mais nada. Eu achei que eu sabia, mas não sei nada. Eu estou em dúvida. E aliás, veja o que Paulo vai dizer aqui no versículo 10. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Veja que o Paulo, senhor de si, seguro, implacável, duro, planejado, que sabia muito bem o que ia fazer naquela cidade, de repente fica cego, desorientado e frágil. Ele fica numa incerteza a ponto de fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, então tudo bem, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Ou seja, Paulo é alguém aqui desorientado, porque tudo aquilo que ele acreditava foi desconstruído. Vamos entender uma coisa básica aqui hoje. Não existe metanoia sem essa desconstrução. Não existe metanoia, e eu quero desde já deixar claro que metanoia não é algo que acontece uma vez na sua vida para nunca mais. Metanoia é um processo contínuo. Isso quer dizer que continuamente nós somos desconstruídos. Porque, conforme o Lutero disse, uma frase muito legal dele, quando ele fala assim, o velho homem é afogado pelas águas do batismo. Mas cuidado, o dito cujo é um excelente nadador. Por quê? O nosso velho homem, ele insiste em dar as suas caras, em tentar fazer com que a gente tenha as nossas próprias certezas. É por isso que a gente precisa continuamente passar por essa desconstrução, gente, de avaliar plenamente se aquilo que nós estamos crendo é por conveniência pessoal ou se está realmente moldado pela palavra de Deus. Veja só, desconstrução é o primeiro movimento. O segundo movimento, para a gente encerrar, veja o que o texto vai dizer. Um homem chamado Ananias, presente aqui entre nós, piedoso,
segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quem era Ananias? Ele era um cristão. Ele era alguém que possivelmente morava naquela cidade para onde Paulo ia. E possivelmente o apóstolo Paulo, que estava com cartas que o autorizavam a prender e levar aqueles cristãos a julgamento, tinha uma carta que dava a ele permissão para prender quem? Ananias. Ananias era um dos alvos de Paulo. E não sabia dessa história. E de repente, gente, o que nós temos aqui é algo fantástico, que mostra a reconstrução. E Deus usa a vida de Ananias para reconstruir a vida desse homem que estava sem chão, chamado Paulo. Veja que primeiro Paulo descobre a verdade quando aquela voz que ele ouve junto com a luz diz: Eu sou Jesus o Nazareno. Ou seja, ele descobriu uma verdade que ele não sabia. No entanto, é quando Ananias chega a ele que ele vai descobrir não simplesmente a verdade, mas ele vai descobrir o amor. Porque quando Ananias chega para ele, o que Ananias diz? Antes de qualquer coisa, como é que Ananias chama ele? Irmão Saulo. Você imaginou por que ele disse isso? Ele diz, irmão Saulo. E ele está chamando irmão Saulo aquele que era temido, aquele que possivelmente vinha para prendê-lo, e possivelmente poderia ser um golpe. Ele estava fingindo um arrependimento, uma mudança para chegar e se aproximar dos caras e prendê-los. Mas Ananias, correndo todos os riscos, acredita naquela obra, naquilo que ele via, e ele diz, irmão Saulo, recupere a visão. E é muito interessante que a primeira coisa que Paulo vê, depois que ele recupera a visão, é quem? O texto diz, e pude vê-lo. Ou seja, a primeira coisa que Paulo vê é Ananias. A primeira imagem de Paulo é o irmão. Quando nós passamos por uma metanoia, a gente tem o conhecimento da verdade, mas nós precisamos ter a experiência do amor. Porque se você separa as duas coisas, o que acontece? Muitos hoje talvez digam que descobriram a verdade através da pesquisa, do seu entendimento, de ler a palavra, o Espírito Santo falou. No entanto, o efeito imediato de alguém que descobre a verdade é a sua integração na comunidade dos cristãos. Aquele que passa por uma metanoia não vive sozinho. Aquele que passa por uma metanoia não entra nessa história de que eu sou um cristão avulso. Eu tenho a minha espiritualidade, eu amo a Deus, faço as minhas orações, mas daí a participar de uma igreja é outra história. Não, ele tem ele é confrontado pelo amor de Ananias. Aquele que descobre a verdade, mas não descobre o amor, ele se torna um cético, uma metanoia pela metade, não é uma metanoia completa. Por outro lado, alguns querem descobrir o amor, mas não querem ser confrontados com a verdade. Então você percebe que tem gente que quer verdade, mas não tem amor nenhum. E tem gente que quer o amor, paz e amor, mas não quer o confronto da verdade, não quer ouvir, eu sou Jesus a quem você está perseguindo do jeito que você está. Então veja que a metanoia na vida de Paulo, a reconstrução da vida dele, acontece quando ele é confrontado com a verdade, e ele entende, compreende a verdade, mas ao mesmo tempo ele é acolhido pelo amor e ele pode sentir que é amado. Então a metanoia acontece. Veja, o que nós temos aqui é muito interessante. Por fora, naquele momento, Deus era o mesmo, as escrituras eram as mesmas,
Cristo era o mesmo, a igreja era a mesma. Alguma dessas coisas tinha mudado? Deus tinha mudado? As escrituras, as mesmas. Cristo tinha mudado? A igreja, tudo igual. Mas por dentro, abaixo da superfície desse iceberg, Paulo era outra pessoa, com uma nova visão, uma nova família e uma nova vida. Ou seja, a verdadeira metanoia não acontece fora de nós, mas acontece dentro de nós. Às vezes as coisas ao seu redor não vão mudar, mas o que vai mudar é o seu olhar, vai mudar é quem você é, a sua identidade. Não é tanto o que acontece por fora, mas é o que acontece por dentro. E você sabe qual é a representação exterior dessa mudança? É o batismo. O batismo, gente, é exatamente isso, porque a partir desse momento, Paulo é uma nova pessoa. Eu vi um testemunho de uma moça também, uma atriz, essa semana, e é uma atriz bem famosa, já fez uma série de coisas aí, questionáveis, enfim. Mas ela estava dando um depoimento, eu não quis colocar isso aqui, mas o depoimento dela dizia o seguinte: eu agora sou evangélica, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Não me arrependo de nada, porque eu fiz, eu tinha que fazer mesmo. E eu fiquei me perguntando, como uma pessoa pode se converter a Cristo sem se arrepender de nada? Para que se converteu então? Porque o verdadeiro cristão, ele sempre vai olhar para a sua vida e vai o tempo inteiro dizer, eu me arrependo sim. Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, talvez eu não o fizesse. Veja, o batismo, gente, é essa representação da nova vida, da metanoia. O próprio apóstolo Paulo vai dizer o quê? Mais à frente, maduro, ele vai dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O sentido do batismo, gente, é o seguinte: morte e vida. Quando você é batizado, isso significa o quê? Se não te disseram, deixa eu te dizer isso aqui agora. Quando você foi batizado, isso significa que você morreu. E quando você sai do batismo, isso significa que você é uma nova criatura. Não é mais você, mas é Cristo em você. A sua identidade pré-batismo está em Adão. A sua identidade depois do batismo está em Cristo. E Paulo passa exatamente por essa mudança. É por isso que então Ananias vai chegar e vai dizer para ele o seguinte: e agora? O que você está esperando, Paulo? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ele confronta Paulo com uma questão prática, dizendo o seguinte: Paulo, se você já tem a experiência interior da metanoia, então você precisa ter também aquilo que é a experiência exterior que corresponde a essa realidade interior. Eu carrego na minha mão aqui, no meu dedo, esse anel. O que esse anel significa? Isso é uma aliança. Eu pergunto, esse anel por si só faz com que eu seja alguém que ame a minha esposa, que está aqui? Não. Eu posso usar esse anel e ser um cara terrível e não amar. Certo? Mas a questão é a seguinte: se eu amo, não há razão para que eu não use o anel. Da mesma maneira, se já passou pela transformação, a metanoia, esse processo inicial de se identificar com Cristo, não há razão para que não seja, então, batizado. Gente, metanoia, para terminar, para a gente concluir essa reflexão e essa introdução, vamos assim dizer, à série, tem a ver com uma equação. É uma soma de dois elementos. Metanoia, para você não esquecer, tem a ver com uma nova consciência e tem a ver com uma nova disposição do coração. Se tem apenas uma nova consciência, não é metanoia. Se tem apenas uma nova disposição do coração, não é metanoia.
É preciso que haja uma nova consciência, somando-se a uma nova disposição do coração, para que aí então haja uma transformação. Isso é a mudança que muda tudo. Por isso que o título dessa primeira reflexão aqui de introdução é essa. É a mudança que muda tudo. Durante esses 6 domingos, nós vamos conversar justamente sobre essa questão, a nova consciência e a nova disposição do coração. O que eu vou querer em cada domingo desse é trazer para você uma nova consciência do Evangelho e uma nova disposição para o seu coração. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo. E veja, por que nova consciência? Porque existem muitas realidades ao nosso meio que são imperceptíveis à nossa consciência. Porque nós estamos imersos na realidade. É igual aquela história filosófica, né? Como é que você vai perguntar ao peixe o que é o mar? Se o peixe está inserido dentro do mar. No entanto, existem muitas realidades na nossa própria cultura que vão nos moldando e nos transformando lentamente, e nós não percebemos que a nossa mente, a nossa consciência, ela se cauteriza e ela passa a ser moldada e transformada pela cultura ao invés de ser pelo Evangelho. E coisas que a gente acha, a gente pode correr no risco de ser como Paulo. Eu estou servindo a Deus. Só que nós não temos o olhar para ver que muitas vezes nós podemos estar indo contra Deus. Então a gente vai conversar qual vai ser a nossa estratégia? Trabalhar em extremos. Nós vamos pegar os extremos. Porque muitas vezes a gente vive hoje, vamos dizer assim, numa época de polarizações. Então a gente vai pensar hedonismo e ascetismo. O hedonismo é o culto do prazer, o ascetismo é a negação do prazer. Para muitos, ser cristão é viver o prazer. Para outros, ser cristão é negar o prazer. Quem está certo? Nenhum e os dois. Percebe o perigo dos extremos? Vamos falar, por exemplo, do ativismo e da contemplação. Alguns acham que para agradar a Deus precisam ser ativos na obra do Senhor, fazer alguma coisa. Outros acham que tem que ficar na contemplação, só na oração, ali, tranquilo. Quem está certo? Um ou outro? Os dois. Os dois. E aí nós vamos falar sobre esses extremos, que muitas vezes nós assumimos, não, eu sou desse lado, eu sou daquele. Mas o Evangelho precisa quebrar todos os extremos e trazer você para o equilíbrio. Veja, nós vamos falar sobre isso a partir da semana que vem. O primeiro desafio nosso vai ser falar sobre o legalismo em contraste com a autonomia. Se você não entendeu, não tem problema. Venha na semana que vem que a gente vai estar conversando sobre isso. Por hoje, eu queria deixar esse desafio para você. Essa história do apóstolo Paulo, para que a gente faça, agora que nós vamos participar da Santa Ceia, que é a mesa do Senhor, um exercício de autoanálise. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, esse mesmo que a gente viu, quando dá as instruções para a participação do cristão na Santa Ceia, ele vai dizer o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A palavra vale para a mulher também, tá? Não é só examine-se o homem e a mulher. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para que nós participemos desse momento de maneira digna, nós vamos fazer uma autoanálise, olhar para dentro. E a questão é, qual é o critério que eu vou usar para me examinar? Porque se eu tiver com uma régua errada, se eu tiver com um instrumento errado, você percebe que a medição vai ser errada. Se a balança está descalibrada, a medição vai estar errada. Então, o instrumento é a palavra de Deus. Eu preciso me examinar a partir do Evangelho. Eu preciso me reconhecer a partir do Evangelho. E aí você vai poder pensar, será que eu
até aqui, tenho vivido o Evangelho apenas como uma mudança de comportamento? Será que eu acho que o Evangelho é não fumar, não beber, não fazer sexo antes do casamento, não jogar jogo de azar e por aí vai? Será que é só isso, uma mudança de comportamento? O Evangelho é mais do que isso, como vimos hoje. Isso não é metanoia. Ou então, será que é só mudar a crença? Será que é só crer correto? Será que é só crer, ser ali um cara que assina embaixo de todas as prescrições, as crenças, os dogmas? Será que é isso? É mais do que isso. Da mesma forma, é mais do que religião. É mais do que um conjunto de regras para seguir. A metanoia é algo profundo do coração. A pergunta então é, imagine que você é um iceberg. Imagine que você é um iceberg. Lá no fundo, embaixo, onde ninguém vê, está o seu coração. A pergunta é, quem é o dono desse lugar? Quem é o dono desse coração? O que sai de lá? É ali que Jesus tem que entrar. O Evangelho entra ali. Quem é o dono do seu coração? Me lembro de uma propaganda de automóvel. Nunca mais vi, mas eu me lembro dessa propaganda que tinha um sujeito que ele ia entrando na casa e ele ia entrando cômodo após cômodo e ele ia entrando, ele chegava lá num lugar, um quarto mais profundo, que estava escrito na porta assim, coração. E aí ele entrava e lá estava o carro, que era a propaganda do carro, né? Dizendo o seguinte, aquele carro ali é o que estava lá no fundo do coração do sujeito. Imagine na sua vida, se a gente for entrando, chegar lá no fundo, o que nós vamos encontrar lá dentro? De onde emana tudo. Então nós precisamos pensar, esse coração ele precisa ser de Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. E se de repente você descobrir, como eu, que muitas vezes a gente acaba até colocando coisas ali no coração que não deveriam estar, qual é o caminho? É não participar da ceia? Não. Paulo vai dizer assim, olha, examine-se o homem a si mesmo e se encontrar um ídolo, não coma, não beba. É isso que ele diz? Examine-se e coma. Por quê? O exame é para que haja arrependimento, metanoia, conversão. E é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos diante de Deus. Deus, efetivamente, Ele quer muito mais do que fazer coisas por meio de você. Ele quer fazer coisas em você, lá no fundo do seu coração. A metanoia que todos nós precisamos. Nós vamos orar.